Emory Andrew Tate III nasceu no dia 1 de dezembro de 1986 em Washington, Estados Unidos. Filho de Emory e Eileen Tate, ele também tem outros dois irmãos mais novos, chamados Tristan e Janine. Os pais dele se divorciaram em 1997 e depois disso ele passou a morar com a mãe em Luton, Bedfordshire, na Inglaterra, em um condomínio municipal notoriamente rude que mais tarde o Andrew descreveu como a pior área da cidade. E na escola ele frequentou a Luton Sixth Form College. Em 2005 ele começou a praticar kickboxing, mais tarde ganhando o apelido de King Cobra, enquanto trabalhava em publicidade televisiva para poder viver. E entre os anos de 2011 e 2014, o Andrew se tornou tetracampeão mundial ao conquistar 3 títulos mundiais, isca de full contact e um título mundial em Fusion K1 Rules nos 90 quilos, e além disso ele chegou 2 vezes à final do torneio Trial of the Gladiators da Infusion. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Por favor, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Agora em agosto a gente vai completar 1 ano, então vai ajudar muito a bater a meta de 1000 inscritos aqui no YouTube. E agora vamos continuar com o caso de hoje. E em dezembro de 2016, aos 30 anos de idade, o Andrew acabou perdendo uma luta para Ibrahim El-Bustati por nocaute técnico no primeiro round. Na época, ele enfrentava uma recorrência de uma antiga lesão na retina que o afetava desde os 23 anos de idade. E após o combate por recomendação médica, ele decidiu se aposentar do kickboxing profissional. No entanto, 4 anos depois, em 2020, ele fez um breve retorno aos ringues na Romênia, enfrentando adversários de menor peso, mas a volta dele durou pouco e ele anunciou sua segunda e definitiva aposentadoria. Ao longo da carreira, o Andrew acumulou um cartel de 76 vitórias, 9 derrotas e 1 empate, competindo sobre as regras do K1 e de outras modalidades de contato total. E um detalhe é que seu irmão, Tristan Tate, também teve uma carreira no kickboxing profissional. Ele conquistou 2 vezes o título britânico dos pesos cruzadores da isca, antes de encerrar a carreira precocemente por causa de uma lesão no ombro. E ao se aposentar, ele somava um quartel de 43 vitórias e 9 derrotas. Mas mesmo após eles se aposentarem, eles continuaram muito ligados ao esporte. Em 2023, a organização de kickboxing Fusion anunciou uma nova promotora chamada Seiko, eu acho que é assim que se pronuncia, em homenagem a eles, que também participariam do projeto como parceiros de mídia. No entanto, após a prisão deles, a autoridade holandesa de esportes de luta exigiu que a Infusion removesse os irmãos da iniciativa e alterasse o nome da promotora para HTKL. E aí, voltando alguns anos atrás, lá em 2014, enquanto Andrew ainda competia como kickboxer, ele começou um negócio de conteúdo adulto por webcam, que inicialmente contava com várias mulheres que ele se relacionava na época. E segundo fontes, ele afirmou que apenas no primeiro mês de faturamento, a empresa faturou mais de $100 mil e que com esse dinheiro, ele e seu irmão Tristan compraram um carro da marca Aston Martin. E segundo fontes, uma das mulheres envolvidas nesse negócio da webcam, ela havia conhecido o Andrew na Eslováquia e ela realizava transmissões ao vivo na plataforma MyFreeCams, que em tradução seria Minhas Câmeras Livres. E segundo fontes, enquanto ela aparecia diante das câmeras, o Andrew ficava nos bastidores escrevendo mensagens para os clientes pagantes, fingindo ser a própria modelo durante as conversas privadas. E anos depois, a revista The New York afirmou que essa mulher havia completado 15 anos de idade em 2012, que havia sido o mesmo ano que o Andrew afirmou que havia começado um relacionamento entre os dois. E aí, conforme o crescimento da empresa, o Andrew passou a recrutar outras mulheres e ele oferecia a elas uma porcentagem do lucro obtido com as transmissões, e posteriormente algumas dessas mulheres apresentariam denúncias de estupro e estrangulamento à polícia. E entre 2015 e 2017, após se mudarem para a Romênia, o Andrew e o irmão dele expandiram significativamente a operação. Eles contaram com a ajuda da empresa britânica Naomi John para administrar uma agência de recrutamento chamada Model Stars, divulgada publicamente como uma empresa voltada a ajudar mulheres a encontrar oportunidades de trabalho. E segundo fontes, os próprios irmãos teriam alegado que no auge do negócio, eles tinham cerca de 75 mulheres trabalhando para eles, e de acordo com o Andrew, mais de 30 delas teriam seu nome tatuado no corpo. E ainda em julho de 2015, ele foi preso a primeira vez, após 2 mulheres apresentarem denúncias contra ele, envolvendo acusações de estupro e agressão. E em dezembro do mesmo ano, ele foi novamente preso sob suspeita de estupro, enquanto a polícia continuava investigando o caso. E anos depois, em 2019, o Ministério Público da Coroa do Reino Unido decidiu não apresentar acusações criminais contra ele por considerar que não haviam provas suficientes para levar o processo adiante. E segundo fontes, posteriormente, outro episódio veio à tona envolvendo seu nome, quando a ativista Lauren Salter, eu acho que é assim que se pronuncia,
relatou em suas memórias de 2025 que ela teria conhecido o Andrew na Romênia em 2018 e, segundo relatos dela, o Andrew a teria levado de uma boate até o quarto de hotel que ela estava hospedada e depois disso ele a beijou e, embora ela não estivesse esperando que aquilo acontecesse, ela retribuiu rapidamente e em seguida disse a ele que iria dormir. Mas ainda segundo o relato da Lauren, o Andrew teria insistido em tocá-la e posteriormente ele teria colocado o braço em volta do pescoço dela e a estrangulou até que ela perdesse a consciência. E a Lauren terminou dizendo que preferia não compartilhar o resto, mas que era óbvio que havia acontecido. E ainda em abril de 2022, a polícia romena teria dado início a uma investigação contra o Andrew após uma denúncia ter sido enviada à Embaixada dos Estados Unidos, informando que uma cidadã americana estaria sendo mantida contra sua vontade em uma propriedade ligada aos irmãos Tate, na Romênia. Durante a operação, a polícia invadiu a casa e um estúdio que estavam associados ao Andrew, e segundo fontes, lá os agentes encontraram 4 mulheres que foram ouvidas pelas autoridades. E ainda segundo essas fontes, 2 delas, uma americana e outra romena, afirmaram estar sendo mantidas contra a própria vontade, levando a DICOT, órgão romeno de combate ao crime organizado, a investigar suspeitas de tráfico de pessoas e estupro. E em dezembro daquele ano, o Andrew, seu irmão Tristan e 2 mulheres foram presos, suspeitos de tráfico humano e de formar um grupo de crime organizado, além de um deles ser suspeito de estupro. E segundo relatos, as autoridades também apreenderam cerca de 29 bens como carros, propriedades, relógios e dinheiro durante a investigação, totalizando quase 4 milhões de dólares. E em junho de 2023, a DICOT atualizou as acusações de tráfico humano para tráfico humano em forma contínua, o que é uma acusação mais grave, e além disso, identificou 7 possíveis vítimas. Os 4 acusados foram formalmente indiciados por suspeita de tráfico humano, estupro e formação de um grupo criminoso organizado para explorar sexualmente mulheres, e eles negaram todas as acusações. No entanto, permaneceram sob investigação por lavagem de dinheiro e tráfico humano. E no mesmo período, os irmãos Tate entraram com uma ação por difamação nos Estados Unidos contra uma das acusadoras, seus pais e outras 2 pessoas, pedindo 5 milhões de dólares em indenização. Eles alegaram que essas pessoas teriam conspirado para fazer falsas acusações contra eles, prejudicando sua liberdade e seus negócios. Em janeiro de 2024, o caso criminal contra o Andrew e os outros envolvidos passou por uma análise preliminar na Romênia antes de seguir para a fase de julgamento, e 3 meses depois o Tribunal de Bucareste decidiu que o processo atendia aos requisitos legais para continuar. E no mesmo período, um juiz dos Estados Unidos rejeitou outro processo por difamação movido pelos irmãos Tate contra um ex-sargento do Corpo de Fuzileiros Navais americano. Esse homem havia denunciado Andrew à Embaixada dos Estados Unidos na Romênia e, segundo fontes, essa denúncia teria contribuído para o início das investigações que levaram os irmãos à prisão. Em março de 2024, o Tribunal de Magistrados de Westminster, no Reino Unido, emitiu um mandado de prisão europeu contra o Andrew e o Tristan relacionado a alegações de agressão sexual que teriam ocorrido entre 2012 e 2015, e os irmãos negaram todas as acusações. E nos meses seguintes, novas disputas judiciais surgiram. Em julho, a polícia de Devon e da Cornualha iniciou um processo civil contra os irmãos Tate e uma terceira pessoa por suspeitas de evasão fiscal envolvendo seus negócios online. E 2 meses depois, 4 mulheres também teriam entrado em uma ação civil contra o Andrew relacionada às acusações feitas anteriormente. Em agosto de 2004, as autoridades romenas ampliaram a investigação contra ele, passando a incluir suspeitas de tráfico de menores, sexo com menores, lavagem de dinheiro e tentativa de influenciar testemunhas. Segundo os promotores, a nova investigação envolvia 35 possíveis vítimas, incluindo uma mulher que seria menor de idade na época dos fatos. E tanto Andrew quanto Tristan negaram novamente todas as acusações que eles foram acusados. Em dezembro de 2024, um tribunal britânico autorizou a apreensão de cerca de 2,8 milhões em impostos que as autoridades afirmavam serem devidos pelos negócios online dos irmãos Tate. E em fevereiro de 2025, a comissária de polícia e crime de Devon e Cornualha, Alison Hernandes, anunciou que as autoridades britânicas haviam recebido cerca de 1,2 milhões provenientes do caso envolvendo os negócios dos irmãos Tate. Segundo ela, o dinheiro seria destinado ao apoio a vítimas de violência contra mulheres e meninas. E ainda naquele mês, segundo fontes, as autoridades romenas suspenderam a restrição de viagem que pedia ao Andrew e o Tristan de deixar o país desde a prisão em 2022. E pouco depois, o Andrew deixou a Romênia em um jato particular e viajou para os Estados Unidos.
A decisão gerou controvérsias após reportagens sugerirem que figuras ligadas ao governo americano teriam demonstrado apoio aos irmãos Tate, e as autoridades americanas negaram qualquer interferência no caso, e representantes envolvidos afirmaram que não haviam pressionado o sistema judicial romeno. E pouco depois da saída dos irmãos do país, o Tribunal de Apelação de Bucareste devolveu a acusação aos promotores após identificar problemas processuais atrasando o andamento do processo. Em março de 2025, o Procurador-Geral da Flórida iniciou uma investigação criminal sobre os assuntos envolvendo Andrew após sua chegada ao estado, e no mesmo período sua ex-namorada, Brianna Stern, eu acho que é assim que se pronuncia, o acusou de agressão física e sexual em um processo civil, e o Tate negou as acusações. E segundo fontes, em maio de 2025, o Ministério Público do Reino Unido apresentou 21 acusações contra o Andrew e o Tristan, incluindo suspeitas de estupro, danos corporais e tráfico humano. Já em junho de 2025, o Ministério Público de Los Angeles decidiu não apresentar acusações contra o Andrew relacionadas às alegações feitas por Brianna, alegando falta de evidência suficiente. O advogado do Andrew afirmou que havia apresentado documentos defendendo a não abertura do processo e posteriormente entrou com uma ação por difamação contra a Brianna, pedindo 50 milhões de dólares em indenização. Em 2026, novas informações sobre o caso envolvendo o Andrew vieram à tona após uma investigação da jornalista Heidi Blake, da revista The New York, sobre a atuação da polícia de Hertfordshire Shore, eu acho que é assim que se pronuncia, no primeiro caso investigado no Reino Unido entre 2015 e 2019. Após as revelações, o Escritório Independente de Conduta Policial do Reino Unido abriu uma investigação por suspeitas de má conduta grave envolvendo a condução da investigação original, e a polícia de Hertfordshire anunciou que revisaria novamente o caso. Segundo fontes, algumas falhas foram apontadas no processo, incluindo problemas no registro de depoimentos e a demora na análise de um telefone pertencente a Andrew, que teria permanecido em uma delegacia por anos antes de ser examinado. Enquanto isso, o processo civil movido por 4 mulheres no Reino Unido continuou avançando com o apoio de uma campanha de financiamento coletivo chamada Levem Andrew Tate à Justiça no Reino Unido, que arrecadou mais de 300 mil libras. E segundo fontes, a Lauren Southern também foi indicada como possível testemunha no caso. Em abril de 2026, o Andrew e o Tristan foram liberados das últimas condições de fiança relacionadas ao processo na Romênia, e no entanto, em julho de 2026, os irmãos foram novamente presos em Miami por agentes federais dos Estados Unidos, após a emissão de um mandado judicial sigiloso. O Ministério Público do Reino Unido anunciou que buscaria a extradição dos dois para responder por acusações pendentes, segundo fontes que incluíam estupro, tráfico sexual, agressão e crimes relacionados à exploração sexual. E ainda segundo essas fontes, uma audiência de extradição foi marcada pela magistrada americana Lauren Lewis para analisar os próximos passos do processo, que ocorrerá provavelmente no dia 27 de julho desse ano. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários pra mim qual é a sua opinião, o que você acha sobre esse caso, se você já conhecia, se você tá acompanhando. E não esqueça, por favor, de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E até o próximo caso.